Na aula passada, nós começamos a falar sobre ponto fixo, né? Falamos um pouquinho sobre ponto fixo, multiplica por 0,2, 0,2, 0,2, e até vocês tinham que integrar um trabalho para mim hoje utilizando o PIC que utiliza a questão do ponto fixo. E hoje a gente vai falar sobre ponto flutuante. O ponto flutuante, né? Ele é um pouco diferente do ponto fixo, mas ele é bastante utilizado. Talvez seja um dos formatos mais utilizados, porque é o que é utilizado nos nossos computadores normais, né? Ou seja, o PC, por exemplo, utiliza ponto flutuante, calculador utiliza ponto flutuante, né? Uma parte dos computadores utilizam esse tipo de formatação. Então, ele é bastante útil e faz com que você tenha uma capacidade numérica bastante grande, né? Bastante grande mesmo, e o erro acaba ficando pequeno, com a quantidade de bits. Com poucos bits você consegue ter uma resolução bastante legal. Então, como é que é isso aí? Vou pegar a caneta aqui. Façamos mais uma vez uma analogia, né, como a gente já fez no sistema decimal, só que agora com outro número agora aqui, repetindo aquela analogia que nós fizemos com o ponto fixo. Então, eu tenho 45 pontos. Então, vai repetindo aquela mesma ideia, né, do decimal, a gente vai ter esse tipo de coisa aqui. Tá? Só que no caso aqui, a vírgula, ela está nesse ponto aqui. Né? Nesse ponto aqui. Quando você mexe com as bases, né, dos expoentes da base 10, né, a gente pode escrever esse número e andar com a vírgula. Né? O ponto fica flutuante. Olha como é que nós chamamos esse ponto flutuante. Olha aqui. Ó. Aqui eu tenho 45,31. Andando a vírgula para um lado, ou seja, para a esquerda, eu vou ter uma base, né, e um expoente aqui, que é 1. Então, eu crio uma base de expoente. Se eu andar mais uma vez com a vírgula, eu vou ter esse número aqui. Se eu andar mais uma vez com a vírgula, eu vou ter esse número aqui. Então, se vocês observarem, essa vírgula, ela acabou sofrendo uma movimentação, né? E é isso que a gente chama de ponto flutuante, tá? Então, essa vírgula, ela acaba se movimentando. Só que ela vai ter alguma forma de se movimentar. E o que a gente vai ver agora, tá? Quando a gente tem essa forma, né? Qual é a forma que eu vou escrever esse número? 45,31, né? Só que eu tenho esse formato, posso escrever dessa forma, posso escrever dessa forma. Mas como que o computador entende, né? O computador entende, e aí tem um padrão, né? Que é o que a gente chama de forma normalizada. O que é a forma normalizada? Colocar o número com a vírgula no seu primeiro dígito mais significativo. Então, no caso do 45,31, que seria o seu número decimal sem utilizar a base, o expoente 10, né? Na base 10, a gente colocando nesse formato aqui, a gente considera esse formato que a gente chama de forma normalizada desse número. Tá claro para todo mundo? E esse formato fique bem claro para vocês que é um formato bastante importante para a gente. Tá todo mundo enxergando direitinho? Então, com a base 2, também podemos ter a mesma coisa, né? Então, por exemplo, o número 11 é 11011101, né? Eu posso chegar e colocar aí na base 2 e andar 3 casas para a esquerda, né? E aí eu vou ter um expoente 3. Só que na base 2. Então, o que acontece na base 10, que a gente viu acontecer na base 10, também ocorrerá com a base 2, né? E andando mais 2 casas, ou seja, colocando no seu formato que a gente já disse que é o formato normalizado, a gente vai ter esse número aqui. E ainda a gente pode colocar uma questão de vírgula, né? Que é esse caso aqui, 2 elevado a 7. Só que o formato normalizado, como eu falei para vocês, é um formato em que eu tenho o primeiro algarismo mais significativo, tá? E separado pela vírgula, tá? E assim vai, né? Então, o 3 na base 10 é o número 3 mesmo. A base 2 é 1, 1. Né? A gente sabe que é a base 2. O 7, base 10, e a base 2 ele é esse aqui. E assim vai, né? Então, no caso aqui, a gente poderia pegar aqui, se eu colocasse tudo como binário, pegasse esse número aqui, ó, todo ele como binário, eu teria que pegar esse número 2 aqui e transformar ele em binário. Então, esse cara aqui. E o expoente dele, 3, eu colocaria aqui também. Né? Como se eu andar mais 2 casas, né? Colocar no formato normalizado, eu vou ter o quê? É 5, né? O número aqui, ó.
Aí ficou com 5 aqui. E a base é 2 também. Como também andando mais, né, como se fosse o 7, eu boto o 7 aqui, ó. O número 1 e esse cara aqui também. Então, como eu falei com vocês, o formato normalizado desse número aqui, né, é onde eu tenho o número, o bit mais significativo. Então, esse formato aqui é o formato normalizado. Tá? E o expoente dele ficou com o número 5. Então, se eu fosse escrever esse número, eu escreveria dessa forma aqui o expoente em 101, que é o 5. Tá? A base 2, ela está ali, ela, né? É binária. Então, eu poderia... ela é sempre, no caso do código binário, é sempre 2. Esse logaritmo aqui é sempre 2. Tá certo? Então, o que nós temos aqui? O número, se eu andar, nesse caso aqui, por exemplo, a gente chama isso aqui, ó, a gente chama de mantissa. Né? Então, a gente chama isso aqui de mantissa. E isso aqui, né, ou seja, o código binário que está aqui, ó, esse código binário, a gente chama de expoente. A base, se vocês pensarem bem, eu não preciso representar ela, né? Por quê? Porque eu sempre que eu estou usando no código binário, eu sei que a base é 2. Então, se eu conseguir arrumar alguma forma de colocar esse número aqui e esse número aqui, eu sei que número eu vou representar em código binário. Sem precisar codificar esse cara aqui, que é a nossa base. Ou seja, o número 2 aqui eu não preciso codificar. Ok? Então, olhando aqui os exemplos aqui embaixo, nesse exemplo aqui, ó, que eu estou falando aqui, direito. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Eu fui para 1.1 vezes 2 elevado a menos 3. Ou seja, eu botei o expoente negativo. E aí, a representação dele ficou 1.1 e o 3 negativo aqui. Ok? Então, esse formato é o que a gente chama de formato normalizado. Como também de baixo, ó, 0,11, ando com a vírgula até achar o primeiro 1. Para a direita ou para a esquerda? Achei o primeiro 1? Opa, esse é o formato normalizado. Então, esse aqui é o formato normalizado dele. Ok? Tá claro o que é o formato normalizado? Pode-se observar que a representação real é necessária, armazenar a mantissa e o expoente, sendo dispensável representar o 1, pois está sempre presente, sendo também necessário armazenar. Então, o que a gente faz aqui? Ó? A nossa intenção sempre é tentar economizar o máximo de bits possíveis, tá certo? O máximo de bits possíveis. Então, por exemplo, representar essa base aqui. Não vou precisar representar, né? Ou seja, para economizar bits, ou seja, aumentar a resolução. Outra coisa que eu não preciso guardar, se vocês já observarem bem, é esse primeiro 1 aqui, ó. Esse primeiro 1, ele sempre vai existir. Porque quando eu faço formato normalizado, eu sempre vou em busca desse primeiro 1. E esse primeiro 1 sempre vai existir. Então, eu não preciso armazenar ele. Eu não preciso armazenar ele. Toda vez que você lê a mantissa, você vai ler esse número aqui. E você sabe que tem um 1 aqui na frente. Então, esse número aqui é dispensável. Então, é o que está escrito aqui no texto. Ó. Pode observar que para representar um número real, é necessário armazenar a mantissa e o expoente, sendo dispensável representar o 1, por este está sempre presente, sendo também desnecessário armazenar o 2 da base do sistema. Então, isso aqui é muito importante para vocês entenderem o que é o formato normalizado, o que é mantissa e o que é expoente. Tá? Então, para se definir a maneira como o computador armazenará o sistema real em ponto flutuante, é preciso definir o número de bits que ele usará, né? Então, o número de bits que ele usará. Então, o que eu tenho que guardar? Eu tenho que guardar o que a gente chama de mantissa e temos que guardar o expoente. São duas coisas que a gente precisa quando você tem um número ponto flutuante. Outra coisa que a gente vai guardar também, é que não está aparecendo aqui ainda, é um sinal. Se o sinal, o número é negativo ou positivo. Nesse caso, exemplo nosso aqui, todos eles eram positivos. Então, eu não precisei armazenar esse valor. Tá? Então, a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso. Então, supondo esse código aqui de 8 bits, é uma quantidade de bits bem baixa, né? 1 byte. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando você tem um número zero, o primeiro bit, o mais significativo, que seria esse cara aqui, ele for 0, a gente tem um número que a gente vai dizer como positivo.
e um comunicativo. Ele é igual àquele formato que a gente viu o dia inteiro, que a gente chamou de... qual o nome, formato? Tinha um formato binário com offset, né? Magnitude sinal, né? Então, o sinal, esse cara aqui, é a magnitude do sinal. É como se você tivesse, num ponto flutuante, um bit que representa o seu sinal. O bit mais significativo, tá? Nesse exemplo aqui, nós fizemos o seguinte, nós colocamos 3 bits, os outros 3 bits, como expoente, tá? Então, com 3 bits, eu tenho essas possibilidades aqui, ó, de codificação binária, que vai de 0 a 7, tá certo? Só que, quando você faz isso, de 0 a 7, né, ou seja, você tem codificações entre 0 a 7, a gente coloca o código 000 e o código 111, nós vamos tratar de forma diferenciada, tá? Esses dois códigos aqui. E aí, no caso, nós teremos o seguinte, esses dois códigos a gente vai guardar, porque eu vou te explicar por que a gente vai guardar mais à frente aí, tá certo? Então, o que vai sobrar? Isso aqui, a gente está usando, a gente vai usar esse bit aqui como sinal, esses 3 bits aqui como expoente, e esses 4 bits aqui como mantissa. Então, a gente vai ter sinal, expoente e mantissa. Porém, o sinal, o expoente, ele precisa ser também negativo e positivo, né? Como aconteceu aqui, ó. Esse número aqui, por exemplo, meu expoente é negativo. E esse número aqui, meu expoente é positivo. Então, o expoente também, não só o número, né? Pode ser positivo ou negativo, como também os seus expoentes podem ser positivos ou negativos. Como aconteceu com o expoente aqui, ó. Ele ficou negativo. Então, olhando aqui embaixo, eu representei o seguinte. E eu peguei os códigos dos bits, que são de expoente, que são 3 bits, separei apenas 2, esses 2 aqui, guardei esses 2 códigos, e coloquei expoentes positivos e negativos para a codificação binária que restou. Então, né, tirando o 00 e o 11, né, que é o 7, né, eu coloquei esses códigos aqui, dividi ele no meio, e coloquei os expoentes negativos e positivos, onde esses 3 bits vão representar esses expoentes. O bit, os dois códigos, 000 e 11, eles vão representar para a gente, quando você olhar numa programação, né, de alto nível, né, eles vão representar esses dois códigos, e o número alcançar esses dois expoentes, eles vão representar o seguinte: é aqueles erros que a gente vê em calculadora, a gente vê em programação, que são o overflow. Quando o expoente der esse cara, a gente vai dizer que deu um overflow. E esse cara aqui é quando dá um underflow, ou seja, como se fosse um negativo, infinito negativo e o infinito positivo. Então, quando o expoente chega num valor muito alto, o expoente fica em todos ele em 1 em 1. Aí, quando esse expoente chega nesse ponto, o nosso compilador, o nosso programa que estiver rodando, ele vai dizer para você que você teve um overflow. Como também, quando acontece isso aqui, você tem um underflow. Então, esses dois códigos de expoentes, eles não são utilizados para fazer números em expoentes. Eles são normalmente para detectar um overflow ou um underflow, tá? Então, vamos pegar um exemplo prático do que a gente está falando aqui. Vamos pegar o número 3.5, né? Quando a gente pega o 3.5, a gente tem a parte inteira, que é o 3, e o 0,5, ele ficou com 1 aqui, tá? Se você fizer o número 3.5 em binário, a gente vai ter esse cara aqui. Vamos botar ele no formato normalizado. Quando a gente coloca ele no formato normalizado, eu ando a vírgula uma casa. Então, eu vou ficar com esse cara aqui, tá certo? Então, como eu tenho 1.1, a mantissa é esse cara aqui. Só que eu estou representando a minha mantissa com quantos bits, né? Ó, lembrando que eu peguei 1 bit para sinal, 3 bits para expoente, e sobraram 4 bits para a mantissa, né? 4 bits para a mantissa. Então, voltando lá. Então, a gente vai ter 1, esse cara aqui é a minha mantissa,
Esse número aqui, eu vou desconsiderar ele, né? Porque sempre vai existir. E a minha mantiça fica igual a esse cara aqui. E o meu expoente? Então, você vai ver que aqui, ó, apareceu esse código aqui, ó. Esse código de mantiça aqui, ó, ele apareceu aqui, ó. Qual é o meu expoente? Meu expoente não é 1? Aí eu venho aqui na tabela de expoente, ó. 1, meu código qual é? 100. Então, você vai ver aqui que meus códigos ficou 100, que é o expoente. E o número é positivo. Então, o primeiro bit é positivo. Primeiro bit vai ser o valor, os outros 3 bits vão ser a potência, né? E o restante vai ser o número que a gente quer representar. Isso. Isso. Na verdade, o que você está falando, se eu entendi bem, né? Você está perguntando o seguinte: falou, esse número aqui eu converti, né? Para um formato que teoricamente seria parecido com um ponto fixo que a gente viu na aula passada, né? Só que aí paramos aqui, tá? Parou aí, né? O ponto fixo está parado aqui. Aí, beleza. Vamos para normalizar ele. O que é normalizar? Andar com a vírgula até achar o número 1, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Nosso primeiro, o 1, como está para frente, né? Se você tiver uns para frente, você vai até achar esse 1. No caso, nós achamos esse para 1 ou o quê? Então, por isso, nós andamos uma casa apenas, então ficou 2 elevado a 1. Só que a base, como falei para vocês, eu não preciso representar. E esse 1 aqui sempre vai existir. Seja eu andando para lá, seja eu andando para cá. Então, essa aqui é a minha mantiça. Só que a minha mantiça, ela tem 4 bits. Porque eu tenho 8 bits. Eu quis fazer uma representação com 8 bits. Aqui, ó. Eu estou usando uma representação com 1 byte, que é 8 bits. Então, o que eu fiz aqui, ó? 1 bit de sinal, 3 bits de expoente e 4 bits de mantiça. Então, nossa mantiça é esse cara aqui. Isso aqui é mantiça, tá? Esse número aqui eu desconsidero. Então, eu só vou usar esse aqui como mantiça. Só que a minha mantiça tem 4 bits. Então, por isso, eu botei mais 2 bits aqui, porque a minha representação, o que está sendo armazenado na memória, é um código de 8 bits. Então, essa aqui, eu tenho que preencher com zeros os bits menos significativos. Aqui é o meu expoente. Como meu expoente é 1, eu coloquei aqui 100, como aconteceu aqui, ó. E o sinal é positivo. Então, meu primeiro bit é 0. Tá claro, Daniel? Acho que eu consegui entender, sim, professor. Obrigado. Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. Vamos lá. 2.75. Tá vendo aqui, ó? A gente vai pegar números negativos aqui, ó. Vou pegar todos os exemplos aqui, ó. 2.75, né? Então, o 2 em binário, 1, 0. O 75 em binário dá 1, tá? Vamos normalizar. Normalizar é andar com a vírgula até achar o primeiro 1. Achei o primeiro 1. É esse cara aqui. Então, meu expoente ficou 1. E a mantiça ficou igual a esse cara aqui. Só que esse primeiro 1 eu desconsidero quando eu guardo na memória do computador. Então, eu vou guardar o quê? Esse código aqui. Então, você vai ver que esse código apareceu aqui, ó. Meu expoente é 1. É o mesmo expoente do de cima. O meu expoente do de cima não era 1. Aqui, ó. O expoente é esse cara aqui. Ficou esse expoente aqui. Beleza? Como pegar o 7.5, ó. Mesma coisa. 7, 1, 5, 05. Código 1, 05, né? Código 1. Eu andei quantas vírgulas? 1, 2, 3. 1, 2, não. 1, ó, 1, 2. Andei 2 casas. Ó, 2. Então, vou pegar agora. Mantiça. Esse cara aqui. Então, você vai ver que ele está aqui, ó. Expoente. 2. Né? 2 aqui, ó. Aí eu vou pro esse código aqui. Como é 2, vamos lá na tabela. Quem é o 2? O 2 é 101, ó. Expoente 2. Então, vou pegar lá e colocar 101 lá. Ó. Coloquei 101 aqui. Número é positivo? É. Então, vai ficar com 0. Próximo. 7.25. Agora o número é negativo. Né? O número é negativo. Vamos lá. 7, eu peguei o 7, a magnitude dele, né? 0,25 é 0,1 binário. Andei, normalizei. Vamos lá, normalizei. 1, 2. Opa, expoente 2. Número negativo, tal. Mantiça. Esse cara aqui. Coloquei aqui, ó. Expoente.
2. É o mesmo código de cima, 2. Só que o número é negativo. Então, o primeiro bit aqui, ó, ficou 1 porque o número é negativo. Vamos pegar um número agora em decimal, né? Esse número aqui, se você converter ele é negativo e com uma casa, ele 0,375 dá esse código binário aqui. Então, eu vou, como não tem um para lá, eu vou procurar um para o lado direito. Então, eu vou andar 2 casas para trás. Aí o número vai ficar o quê? -2. E aí a mantissa vai ficar o quê? 1, né? Porque eu andei, ó, 1, né? Andei até achar o primeiro 1, só que eu preciso preencher com 4 bits. O nosso mantissa tem 4 bits, então eu tenho que preencher com zeros. Então ficou esse cara aqui, ó. A minha mantissa ficou esse cara aqui. O meu expoente é o -2. Então vamos lá na minha tabela de expoentes, ó. O meu expoente é -2. Então o código é 001. Então vou lá e o meu expoente é 001. Como o número é negativo, primeiro bit mais significativo igual a 1. Ô, professor. Oi. É o Lúcio. O senhor pode repetir esse exemplo aí, no início? Qual? Esse exemplo que o senhor passou aí, o 0,6? 0,6? É, o menos 0,375. Ah, 375. O exemplo 0,6, tá. Então, esse número negativo aqui, né, é 0,375, né? Então, ele tem... ele é negativo e decimal, né? Tem parte decimal. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu faço a conversão binária dele, no formato que a gente fez na aula passada, né, no ponto fixo, a gente pegou esse número aqui. Daí, esse 0,375, né, vai dar esse número aqui, né? Só a magnitude dele, né? Estou pegando 0,35, é a magnitude dele. Então, a magnitude dele é esse cara aqui, sem considerar o sinal. A magnitude dele, eu vou ter que buscar o primeiro 1, né? Se eu não tenho 1 para o lado esquerdo, eu procuro 1 para o lado direito. Então, quando eu vou procurando um para o lado direito, eu vou andar 2 casas, ó, até achar aqui, ó. Esse ponto aqui é a nossa casa do lado direito. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma caneta aqui. Aqui, não, consigo, ó. Esse 1 aqui, essa aqui vai ficar a vírgula, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio agora. Tá? E aí, o que acontece? Quando você normaliza, eu andei 2 casas, né? Eu andei essa casa e essa casa. Então, meu expoente ficou em -2, né? E esse bit, quando eu coloquei esse cara aqui nesse lugar aqui, o que aconteceu aqui, ó? Deu esse cara aqui com esse expoente aqui. Porém, como a minha representação da mantissa são 4 bits, eu preenchi com zeros os bits menos significativos. Por isso, esse cara aqui, eu preenchi com 3 zeros para cá, ó. Preenchi com 3 zeros para cá. Esses 3 zeros que eu estou vendo aqui, ó. Porque, na verdade, o meu número vai ser 1.1, né? Então, esse 1.1, eu vou considerar esses 3 bits, esses 4 bits aqui, como minha mantissa, que foi o que eu coloquei aqui, ó. E o -2, que é o meu expoente, que é esse expoente aqui, ó, o meu código é 001. Então, eu vou lá e coloco 001. Ó. E o número negativo é esse bit mais significativo aqui, ó, que é a representação do número negativo. Tá claro, Lúcio? Ok. Eu utilizei, nesse exemplo, apenas 8 bits, né? Apenas 8 bits. Mas eu posso representar ele com mais bits, né? Então, todo esse tudo que a gente fez, né? A gente pode dizer o seguinte, que o maior número que eu posso representar seria com o maior expoente e o maior mantissa, né? Então, meu maior expoente aqui é o 6, né? É o 3. E a minha maior mantissa é todos os bits iguais a 1. Então, meu maior número aqui, ó, coloquei esse número aqui, ó, os 4 bits que são de mantissa e esse um cara aqui em 1, né? E o meu expoente máximo é o 3. Então, meu número máximo a ser representado, né, voltando no formato, olha aqui, ó, joguei para cá, 3 casas, né, 3 casas a mais, seria esse número aqui. Então, no caso, nesse formato de 8 bits, meu número maior a ser representado seria 15.5. Tá?
15.5. E o menor seria pegar toda a mantiça e jogar em 0, né? E o meu menor expoente, como vocês veem aqui, o meu menor expoente é o menos 2. Então, e o menos 2 seria o meu expoente mínimo. Ó. Então, seria esse cara aqui, que é o 0,25. Então, essa numeração, ela iria de 0,25 até 15,5. Positivo ou negativo, né? Ou, que dependendo do sinal. Positivo ou negativo. No caso, seria 15,5 positivo, 15,5 negativo. E 0,25 seria um módulo. E módulo seria o menor número representativo. Então, todos os números da forma normalizada, eles ficam dessa forma. Sendo que esse 1 aqui eu não represento. E esse expoente aqui é o que eu represento. E a mantiça é o que eu vou representar. Arley. Oi, pode falar. Mas eu ia até perguntar antes de você falar, esse caso que você deu um exemplo com 8 bits. Perfeito. Mas se a gente pegasse e colocasse 16 bits, como que seguiria a ordem daquela tabela? Um exemplo, fosse, por exemplo... Então, agora, isso aí, essa pergunta que você fez, você já está respondendo ao próximo ponto. Na verdade, tem que haver um padrão, né? E existe um padrão que é adotado internacionalmente, tá? Não significa que eu vá fazer algumas questões com vocês em cima do padrão. Mas para poder fazer qualquer questão, a gente tem que ter padrão, tá? E esse padrão é um padrão internacional. E quando você até mexe no Proteus lá, ele pergunta para você qual é o tipo de padrão que você está usando quando você vai fazer apresentação em ponto flutuante. Ele pergunta isso para você lá. Muitas vezes. Não só no Proteus, também como no MPLab também. Ele sempre pergunta assim, você quer o padrão... Ele até fala esse padrão aqui, ó. I3E754. Esse padrão é o padrão que foi publicado em 1985. Porque antigamente não existia um padrão e aí cada um falava de um jeito, os computadores não se conversavam, nada se conversava. Então, resolveram criar um padrão para esse formato de ponto flutuante, que é o padrão que a gente chamou de I3E754, que é um padrão internacional. Então, todos os computadores hoje utilizam esse padrão, tá bom? Então, essa vai responder essa pergunta que você vai falar. Como é que é o padrão 754? Então, quando você fala assim, 8 bits, 16 bits, 32 bits, quantos bits, né? Então, o que é o padrão I3E754 diz? Ele diz o seguinte, que numa representação formato simples, que a gente chama de single no MATLAB, né? Ele tem uma representação ponto flutuante, então aquele float que você coloca em C, toda a representação que você usa em qualquer tipo de programação que você tem de alto nível, ou de baixo nível, de médio nível, como por exemplo no MPLab, você utiliza esse padrão, o I3E754. Esse padrão diz o seguinte, que quando você tem uma o single é um padrão de 32 bits. E o que é esse formato single? Esse formato single, ele tem 8 bits de expoente e uma mantiça de 23 bits. E ele também determina também o padrão de double float, que a gente chama de double float. O que é o double float? São 64 bits. Então, o single, né, o float simples, 32. E o float duplo, a gente chama de 64 bits. Então, quando você está usando 64 bits, você está usando o double float, que aumenta infinitamente a sua capacidade numérica, tá? Então, no caso do double float, a gente vai ter essa potencialidade aqui, ó. Um expoente de 11 bits, olha a quantidade de bits, 11 bits, e uma mantiça de 56 bits, 52 bits, tá? E lembrando que tudo que a gente está falando aqui tem um sinal, né? Então, por exemplo, 11 bits mais 52 vai dar 63 mais um bit, que é o de sinal. Tá claro isso? Entendi. Entendeu, né? E no formato, né? Como eu falei para vocês, no formato de expoente, né? Como você tem 8 bits de expoente, né? Com 8 bits de expoente, a gente pode representar numericamente até 256 combinações possíveis, né? Só que tirando o underflow e o overflow, né? O underflow e o overflow, né? Que é o código 1, todos os bits em 1 e o código todos os bits em 0, tirando esses 2 bits, vão sobrar apenas 254 bits, 254 códigos.
Então, 254, pegando a parte, dividindo ele em positivos e negativos, a gente vai ter que o expoente menor, de menor código binário, ele é o código menos 126. E o expoente de maior valor, desconsiderando o underflow e o overflow, né, seria o código mais 127. Ou seja, mais 127 até menos 126 dá os 254 códigos possíveis. Tá claro isso? Então, uma pergunta para vocês. Se eu, no caso, no padrão I3E754, eu tiver o expoente 3, que código que eu vou ter? Qual o número decimal que seria o código de que número? Podem responder no chat ou falando. Qual seria o código? Perguntei o seguinte. O código binário do expoente, ele vai no I3E, no padrão I3E754, ele vai do número menos 126 a 127. O mais 127 é o expoente mais alto. Tá? E o expoente mais menor é o menos 126. Olha o tamanho do expoente, né? Menos 126 é um expoente bastante grande, bastante significativo. Isso no padrão simples, tá? Então, como é que eu determino qual é o meu expoente? Eu coloco o valor do expoente mais 127. É como se fosse um binário com offset. O expoente trabalha como se fosse um binário com offset. Então, o 127 seria o meu centro. Então, por exemplo, o expoente 0, se eu quero colocar o expoente 0, eu vou colocar o valor do expoente 0 aqui, ó, 0, e meu expoente vai ser eu vou ter que representar no meu código binário o 127. Então, o 127 é o expoente 0. Então, se eu quiser o expoente 3, qual é o valor que eu vou ter que colocar? Qual é o valor que eu vou ter que colocar? Se eu quero o expoente 3. Seria 130. Perfeito, Luciano. Isso aí, 130. E se eu quiser o expoente menos 3? 124. Perfeito, Luciano. 124. Tá claro isso? Então, o 0 é como se o 0 fosse o 127. O código de expoente 0 é 127. É o centro. Entendeu? Então, o expoente, eu vou ter que colocar o código. Quando eu quero colocar o código do expoente 0, eu vou ter que colocar o código lá, o 127. Entendeu? Eu não vou ter número, né? Não vou ter sinal. O sinal vai ser representado no código binário que eu tenho. Então, por isso, o 127 é o nosso centro, é como se fosse o nosso offset. Entendeu? Então, como é que fica a nossa representação aqui, ó, de 32 bits? Ó. Se a gente pegar esse exemplo prático aqui, ó, eu tenho o número 23.625, tá? Então, eu peguei aqui, ó, transformei ele em binário. Tá dando para enxergar aí, ô Luan? Luan, tá enxergando? Beleza. Então, vamos lá. Voltando ao exemplo lá, ó. Ver se fica bem claro, ó. 23.625. Esse padrão é o I3E 754 single. Ou seja, simples. Duplo é 64 bits. Simples, 32. No padrão 32 bits, 7 e 7. Fala assim, ó, se eu falar para vocês, ó, I3E 754, esquece. 1 bit para sinal, 8 bits para expoente, 23 bits para mantiça. E não tem cifnia, é esse padrão. Todo mundo tem que responder desse jeito. Tá certo? É o padrão. Então, peguei o código aqui do 23. Transformei ele em binário. Tá certo? Transformei ele em binário. Peguei o 625. Transformei ele em binário. Deu esse número aqui. Opa! O que é o próximo passo? Normalizar. Então, peguei esse número completo, que está aqui, e vou normalizar ele. Normalizar. Normalizei ele. Quantas casas eu vou andar? Ó, 1, 2, 3. Deixa eu pegar uma coisinha aqui. 3 e 4. Andei 4 casas para lá, ó. Quando ando 4 casas, eu vou ter o expoente 131. Perfeito, Luciano. Perfeito. Então, a gente vai ter que apresentar o número 131. Então, a gente vai pegar o código do 131. Tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, esse código aqui é o código do 131. Né? Ó, 2 elevado a 1, né? Vai dar 1 mais 2,
mais 128, ó. 128 mais 2 mais 1. Tá vendo? Ó, isso aqui é o 2 elevado a 0, né? Ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 7, que é 128. Então, 128 mais 2 mais 1. Então, deu 131. Então, o número 131 é esse número, esse código aqui é do 131. O meu número é positivo ou negativo? Positivo. Então, meu primeiro bit é o quê? 0. Ah, a minha mantiça quem é? A minha mantiça é apenas esse cara aqui, ó. Né? Apenas esse cara aqui. Então, se você observar aqui, ó, eu coloquei ele aqui, ó. Tá aqui. Só que, quantos bits tem a minha mantiça? 23. Então, eu tenho que preencher com zeros os demais bits. Então, aqui eu vou ter 23 bits, que representam a minha mantiça. Então, e esse aqui é o meu expoente, com 8 bits. E esse aqui é o meu sinal. Então, aqui eu tenho 32 bits. Tá claro isso, gente? Muito claro. Porque esse é o padrão 754. Então, toda representação que a gente vai fazer, ele é feito desse jeito, tá bom? O padrão duplo, né? Ou seja, o padrão duplo, ele usa 64 bits, né? E aí, nesses 64 bits, ele utiliza mais bits para expoente e mais bits para mantiça. Então, ele utiliza 11 bits para expoente e 52 bits para mantiça. Olha o tamanho desse bicho, né? 64 bits, né? O duplo, ele é gigantesco, né? Com o número de bits para expoente é grande, né? Que ó, esse aqui é 8 bits, passa a ser 11 bits. E a mantiça, que era 23, passa a ser 56, 52. Então, no padrão duplo, como é 11, né? Eu posso representar do menos 1022 a mais 1023. Né? Como o anterior representava de 127, de menos 126 a 127. Tá? Então, como é que a gente faz isso, né? A gente vai ter que fazer o seguinte: o expoente, a gente determina. Como é que a gente determina o expoente? É 2 elevado ao número de bits de expoente, né? 2 elevado ao número de bits do expoente dividido por 2. Menos 2 códigos, né? Que é o underflow e o overflow, né? Esse 127 aqui, você pode dizer o seguinte, ó. O número de bits que a gente vai utilizar é 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 dá 256. Só que a gente tira o underflow e o overflow. O underflow e o overflow, 256 códigos, vai dar 254. 254 dividido por 2, 127. Então, você vai ver que esse número aqui é calculado dessa forma. Então, esse 127 é dessa forma. Tá bom? É uma forma de você calcular. Porque o que acontece? No padrão I3S754, a gente tem esse padrão determinado. Só que na prova de vocês, ou num exercício que eu venha passar, pode ser que eu não dê o padrão 754, eu dê um padrão meu, que eu determine. Então, vocês têm que fazer esse cálculo. E a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso agora. Então, no caso do padrão simples, nós temos 8 bits de expoente e 23 bits de mantiça. No formato duplo, 11 bits de expoente e 52 bits de coisa. O importante é, quando eu pedir um código para você I3S754, isso aqui necessariamente terá que ter 64 bits, que é o que está armazenado na memória. Como também, se eu falo que o formato é simples, eu tenho que ter um código de 32 bits. Tá? Então, eu tenho esses números aí para vocês calcularem. Calcula pelo menos uns 2 aí para a gente aí. Calcula esse aqui. Calcula o 3 e o 9. 139. Calcule 139. Quero que vocês façam aí. Põe aqui no chat para mim qual é o número que vai dar. É o 1, o 3 e o 9, tá? Anote um número aí. Quais são os números?
0,8125. Eu quero saber o seguinte, qual é... Esse é um, outro número. 5,79, esse número aqui. Deixa eu jogar ele aqui. Então, esse número. E esse número aqui, ó. Não sei se vai sair direitinho. Vamos ver. Tá? Esses três números, eu queria que vocês calculassem para mim aí qual é o formato. Eu quero saber o seguinte, eu quero um código I3E754 no formato single. Formato single, simples, I3E754, tá? Calculem para mim aí.